Retornando, queridos irmãos e irmãs, ao nosso processo de conversa, né? De diálogo em torno das letras que definem uma nova expressão do ser na vida, abrindo horizontes e perspectivas ao crescimento. O Senhor é o meu pastor. Vamos recordar o texto para a gente poder, naturalmente, desenvolver algumas ideias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Extremamente consolador, extremamente convicto, confiante nessa parceria. Muitas vezes nós ouvimos irmãos dizendo que Deus é fiel, mas a fidelidade deve ser nossa, porque Deus é a própria fidelidade, mas a adesão à fidelidade é por nossa conta. E aqui nós vemos Davi abrindo toda a perspectiva do coração na compreensão daquilo que define a verdade do ser na relação com seu Criador. Onde reconhece toda a expressão da necessidade operacional na vida, mas dá um testemunho, um brado, uma manifestação verdadeira de comunhão que se abre no tempo para fixação mais profunda, enquanto na relação. Tributando a este Senhor como um pastor. O tetagrama sagrado, que não tem pronúncia, falando Eloá, Elohim, Yavé, é uma tentativa de aproximar. Não tem aproximação, só tem consoante, não tem vogal. É Y, W, H, W. O Senhor é o Senhor. É o Cristo antes de encarnar como Jesus. Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele coordena todas as atividades do planeta desde a primeira hora. Naturalmente, as revelações vão surgindo com toda a proposta do Cristo. E ele próprio acompanha cada um do seu rebanho, o rebanho inteiro, pessoalmente. Sempre esteve presente. Claro, ele tem ministros, trabalhadores, mensageiros para fazerem os trabalhos operacionais a todo instante, nos dois planos. Mas ele não descuida de nenhum dos trabalhos. É singelo de vermos, por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o próprio Senhor vindo à Terra, visitar a Terra. Mas ele não vem com a prerrogativa de ser o dono das atividades. Ele vem dando ao trabalhador o espaço para justificar a obra que está realizando. Então Jesus pergunta para Eliú, onde é que estão aquelas terras que dizem que vão ser? Aí alguém fala, não, mas não é possível que Jesus não sabia. Gente, quando um professor pergunta para a criança uma coisa, é porque o professor não sabe ou porque ele está querendo que a criança, o aprendiz, mostre o que aprendeu? Aí o nosso coração precisa abrir horizontes, não é? Então Jesus fala assim, o que está acontecendo aqui? O que foi? Não, é que ele não saiba. Existe uma comitiva que está ali e o sociólogo planetário precisa de apresentar a sua equação. Porque se o mestre chegar e falar tudo, não precisa de trabalhador? Não é? Não precisa. Então esse Senhor, o Cristo, antes de encarnar, vai ter o nome de Jesus, ele é chamado de Yavé. Ele acompanha todas as
expressões do desenvolvimento de todos os povos, com maior vigor na expressão aos hebreus. Mas por que aos hebreus? Primeiro, que os hebreus são uma síntese de toda a humanidade. E segundo, porque dentro da coletividade planetária, naquela ocasião, o povo hebreu era aquele povo que mais estava afinado com a ideia apreendida antes de encarnar no planeta, ouvida no mundo espiritual, pelo próprio Cristo falando com eles, que prometia vir no tempo adequado. E o povo de Israel guardou e gravou com fogo na alma aquelas apresentações. Todos guardaram, mas cada coletividade ela fez a sua interpretação, o seu entendimento. E o povo hebreu, ele realmente guardou com muita fidelidade as palavras. Eles não conseguiram vivenciar a experiência enquanto um povo, mas com eles, então, Jesus acompanhou plenamente e acompanhou todos os povos, com seus intermediários também, muitos em nome dele, né? E o próprio Jesus dirá assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quando verdadeiramente um lobo desiste de ser lobo e vincula-se à ovelha, ao cordeiro, ele reconhece o pastor. Enquanto permanece como lobo, ele não reconhece o pastor. A expressão é significativa. Quando Francisco de Assis esteve na terra, certo dia, ou certo momento, ele visita a cidade de Gúbio, e lá tinha um lobo. Um lobo. E ele diz para o lobo sobre o Cristo. E ele mostra o Cristo ao lobo. E o lobo, animal, torna-se dócil, manso, domesticado. Mas o ser humano, às vezes, na sua expressão de lobo, recebe mensageiros crísticos que lhe falam do Cristo. E ele permanece lobo. Não consegue transcender. O livro Libertação nos mostra um agente do império das sombras atuando na mente de uma pessoa em desequilíbrio, induzindo-lhe hipnoticamente a um campo de licantropia, e ela converte o perispírito dela numa loba. São as expressões mais infelizes. Mas o nosso processo agora é de reconhecer o Senhor como pastor, porque Ele é pastor desde sempre. Nós somos aqueles lobos que estamos convertendo-nos em ovelhas para reconhecê-lo como condutor. Porque a ovelha, ela apresenta aquela serenidade, aquele acolhimento e aquela tranquilidade saudáveis que dá condição de receptividade da onda criadora, que fecunda, nutre e que dá condição de ação. É o condutor de Israel na busca da terra da promissão, da terra prometida. Todos nós buscamos um anseio da felicidade, ou já almejamos, ou já sentimos esse anseio em nós. E a vida está gradualmente nos possibilitando atingir essa meta. Só que nós não faremos isso sozinho. A grande caminhada da vida não se faz sozinha, é em parceria. Ele próprio irá dizer: sem mim nada podeis fazer. E é verdadeiro esse momento onde nós conseguimos compreender e registrar saudavelmente, sensivelmente, profundamente em nossa alma a adesão consciente, gentil, à condução dele. Então, quando Davi, primeiro verso, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, porque o pastor cuida diligentemente da sua ovelha. Qualquer cuidador cuida diligentemente, quando saudável, daquilo que ele cuida, dando todas as condições necessárias. Não falta nada. Então, nós precisamos nos colocar na posição de ovelha, na posição de reconhecimento que há um pastor que vela, que cuida, que guia e que distribui
todas as bênçãos necessárias para o encaminhamento. Qualquer dono de um animal hoje sabe que não pode deixar comida o dia inteiro para ele comer o dia inteiro, se tem a hora certa. Então tem um momento de alimentar e tem um momento que não pode alimentar. E aí nós temos momentos, então, de plenitude e momentos que não tem. Não dá para ver o dia inteiro as mesmas coisas. É preciso aprender a lidar com cada coisa no tempo adequado. Esse brado é uma grande manifestação da alma que diz: o Senhor é o meu pastor. E precisamos repetir o mantra diariamente, constantemente, para que ele grave indelevelmente na intimidade e não haja em momento nenhum aquela expressão de: será que Deus sabe que eu existo? Será que Jesus sabe que eu estou sofrendo? Eu sou tão pequenininho. Aí a gente liga para alguém e fala assim: reza para mim, pelo amor de Deus. Tudo bem, vamos pedir solidariamente, mas vamos fazer também, porque ele é o meu pastor. É nosso, mas de cada um no singular, de todos no coletivo, na totalidade, mas de cada um na individualidade. Cada ovelha é uma. Cada ovelha é uma. Se a gente olhar uma flor, um vegetal, nenhuma folha repete. É o irrepetível, Deus é irrepetível. Cada folha é uma folha. Cada coisa, se pegar 10 grãos de feijão, nenhum grão repete ao outro. Não tem repetição na vida. Repetem-se processos, mas cada um é uma unidade, uma individualidade. Nós tivemos muitas vidas, mas nós não repetimos nada. A cada dia estamos fazendo coisas novas. Tudo é novo. A vida tem que ser olhada com esse olhar novo. É o condutor de Israel. Na questão 232, Emmanuel foi perguntado assim: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Diz o benfeitor: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, Israel representa a humanidade. É uma síntese. É o grupo que tinha a condução naquela ocasião do processo evolutivo e era a síntese do planeta. O que acontece narrado na Bíblia vale para a coletividade inteira. Não tem exclusão. Reconhecer-se como ovelha e comportar-se como tal, essa a chave para a plenitude, capaz de efetivar relacionamento saudável entre o verdadeiro pastor e suas ovelhas, dando-lhe o suprimento necessário. Então veja, não depende de Deus, que não pode violentar livre-arbítrio em nenhuma consciência. Não depende de Yahvé, não depende de Jeová, não depende do Cristo. Depende de nós abrirmos o nosso coração por adesão consciente, por entrega plena. Cuida de mim, Senhor. Entrega e prosseguir. E essa entrega, ela não deve ser tangida como um favoritismo particular, mas uma coordenação do ser na administração da vida, assumindo a responsabilidade que lhe é própria na obra da criação. Porque o pastor não pode pastar para a ovelha. Ele leva a ovelha até o pasto, mas quem tem que pastar é a ovelha. Ele leva a ovelha até o redil, mas quem tem que dormir é a ovelha. Ele leva a ovelha à procriação, mas quem tem que procriar é ela. Então, cada um tem a sua parte. O pastor nos dá todo o pasto, planeta Terra. Nos coloca as condições e nós, como ovelha, devemos atender à necessidade nossa. É parceria, porque senão tem uma escravidão. Alguém fazendo para mim. E o processo somos nós todos agindo, reagindo, participando, integrando na vida. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A primeira questão que nós precisamos entender aqui é: onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec aos benfeitores espirituais. E o Espírito diz assim: na consciência.
Aí ele faz uma outra e pergunta assim, letra A, né? Se está na consciência, por que ela teve que ser revelada? É porque ele a esquecer e desprezara. Nós esquecemos e desprezamos a lei de Deus. E aí precisa ser revelada para que a gente saiba que ela está na consciência e resgatar da consciência. E aqui nós já temos um Espírito que está conquistando esse patamar e reconhecendo isso, convidando-nos a repeti-lo na nossa condição, o que ele fez, né? A consciência que aprova o bom combate gera todas essas expressões de dádivas. Nenhuma dádiva é gratuita. Todas estão adstritas ao esforço da ovelha em obedecer o comando da voz do pastor. A dádiva vem do alto, mas se não houver esforço do quem recebe, ela não vincula. Não vincula. Quantas bênçãos chegam na nossa vida e nós não as percebemos? Então o problema não é a dádiva vir, por isso que ela não é gratuita. Para que eu consiga vivenciar e assimilar essa dádiva, é necessária a entrega, a abertura e a compreensão. Entender os sinais da vida, entender a condução do pastor, né? Deitar-me é o descanso após a tempestade, para o tempo necessário de descanso. Deitar é sempre um movimento a posteriori. Primeiro, nós levantamos, operamos, fazemos o trabalho, chega na culminância, nós descansamos. O deitar é um movimento para o descanso. Então, quando ele deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas, está dizendo de alguém que obedeceu à regra e que agora pode deitar com sentimento, tranquilamente, saudavelmente. Quantas vezes há algo pendente e nós deitamos e a intranquilidade não nos deixa descansar. Podemos até dormir, mas não há um descanso, porque há um tormento espiritual que depois de dormir continua no mundo astral. Então esse deitar tranquilamente aqui, esse deitar em verdes pastos, define a nutrição saudável, né, que sucede à busca segura e sincera. É sempre um trabalho de parceria. O esforço da criatura e a resposta do Criador. A dedicação do trabalhador e a resposta do comandante. O esforço da ovelha e o cuidado do pastor. E Jesus define, falando sobre esse processo também, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A ressurreição gloriosa, salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, entrar pela porta é a caridade. A salvação é a consequência. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Entrar e sair significa fluxo. Não está coagulado. Não tem nenhum núcleo estagnado. Há um movimento livre de entrar e sair. E no entrar e sair, nutrir. Um problema sério entre nós, muitas vezes, que alguém pergunta assim, como é que está a vida? Ele fala assim, vou levando, vou remando, porque não vai um negócio. Não, a vida está bem, tem problemas, mas o problema é a mesma questão da escola. Quando um professor entrega a prova ao aluno, cheia de problemas, o que ele espera? Que o aluno rasgue a prova? Que o aluno discuta? Não estudou isso, não ensinou isso, não. Responda. Simplesmente não perca tempo com firula. Responda à questão. Respondeu? Aprovou. Então, o problema da vida é a prova que o mestre oferece ao discípulo para que ele dê testemunho operacional da filtragem de conteúdo. E filtrar conteúdo não é simples mesmo, não? Nós podemos fazer música para guardar a equação de física ou equação de matemática. Mas a questão não é guardar por memória somente, é compreender o processo de todos os elementos da vida. Essa porta que o pastor abre, que
que diz que é a caridade, ela levará à salvação, à grande nutrição. O Francisco de Assis vai definir que é dando que recebe, é fazendo que abre perspectiva para receber. Porque toda recepção sem uma ação correspondente, ela entra no barco da misericórdia, mas ela precisa de uma ação correspondente. Então, o melhor é, aliás, todas as bênçãos nós já recebemos, mas o melhor no operacional é agirmos antes de receber, é dar o esforço, a dedicação. E nesse movimento, a ovelha, ela configura um trabalho de parceria e não busca prerrogativa indébita. E acolhe com profundidade o mérito da obra realizada, na humildade sem jactância, na humildade, na simplicidade, no acolhimento interno. Como diria Maria de Nazaré, como disse e continua dizendo, diante do arcanjo que a visitou, anunciando o sublime nascimento. Ela diz, cumpra-se na serva, recolheu na intimidade, cumpra-se na serva, segundo a vontade do seu Senhor, do meu Senhor. Ou seja, é uma ovelha que diante de um dos maiores desafios apresentados, como é que ela ia explicar aquele negócio todo? Ela se curvou e acolheu, reconhecendo que o Senhor atentou, e ela faz um cântico depois, o Senhor atentou, a minha alma e meu espírito engrandece o Senhor, que atentou na baixeza da sua serva. Reconhecimento. E no reconhecimento que é extremamente meritório e aos olhos de fora configuram a santidade, aos olhos do agente reconhece ainda a pequenez. Preciso crescer mais. Já recebi, mas isso que eu recebi eu não mereço, eu tenho que fazer jus. E aí vai ampliando, cada vez mais. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom, ele diz, por que me chamas de bom? Bom é o Pai. Então, abrindo possibilidades sempre, é a ovelha confiante no cuidado do pastor. Verdes pastos, representando a nutrição saudável, capaz de dar novo pasto à mente, pelo trabalho e estudo bem executados. No livro Pensamento e Vida, capítulo Obsessão, Emmanuel vai dizer que a obsessão é a retratação de forças inferiores entre si. Ressonância. Onde o algoz e a vítima, os dois estão neles próprios, algoz e vítima. E aí ele vai fazer toda a consideração e no finalzinho, no último parágrafo, ele diz assim, dar novo pasto à mente, pelo trabalho, pelo estudo que edifica e pelo trabalho que fortalece. Este é o processo. Então o pastor guia a ovelha a verdes pastos, para que ela aprenda a nutrir saudavelmente naquele pasto que foi levado. E essa nutrição, pelo trabalho, pelo estudo, ser capaz, saudáveis, ser capaz verdadeiramente de auxiliar esse ser nutrido a operar com êxito na vida. A sua voz de comando guia o aprendiz disciplinado, conduzindo-o cuidadosamente na mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o pastor, ele precisa encontrar ressonância naquele que é a ovelha. Ele guia-me mansamente a águas muito, a verdes pastos, a água muito tranquilas. Ele guia mansamente, e o importante é a ovelha aderindo ao processo, por adesão, seguir mansamente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra não será herdada por guerreiros. A terra não será herdada pelo exterminador do futuro. A terra será herdada por todos aqueles que fazem do seu coração uma ressonância com o Criador. Do seu coração, um ato de adesão à vontade sublime. Então, é a ressonância da mansuetude do pastor com a mansuetude da ovelha. Davi tinha expressões, ele era um guerreiro, condutor, um rei. Mas ele
terminados movimentos operacionais da horizontalidade do legislador, ele tinha a sua sensibilidade de verticalização, onde ele abria a alma para a luz, acessando divinas revelações, reconhecendo-se filho da luz. Então veja, a alma humana, ela tem os seus elementos contraditórios, ou complementares, mas que precisam ser conjugados sempre. A horizontalidade precisa ser vivida. Os desafios do dia a dia, encarar o trânsito, encarar os desafios familiares, profissionais, sociais, políticos, econômicos, não importa, só faz parte da experiência. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é que somos filhos do Criador. E essa vinculação por filiação precisa ser uma conexão por toda hora, em cada expressão da vida, das águas das emoções e sentimentos superiores, sustentados na esperança e na fé. Quanta coisa bonita esse salmo vai abrindo para o nosso entendimento. E olha que Davi escreveu isso há muito tempo. E ele está sendo cantado, repetido e falado a todo instante. Mas nós costumamos, às vezes, pela repetição sistemática de coisas, perder o conceito e repetir palavras. As orações são assim. Palavras belíssimas, conceitos profundos, que deveriam fazer vibrar toda a alma plenamente, ela é repetida ali de uma palavra que a gente não tem sentido. E o salmo muitas vezes é feito dessa maneira, mas é preciso voltar nele e começar a sentir cada palavra, quando ela diz assim, refrigera a minha alma. Gente, quando nós estamos angustiados, com culpa, com remorsos, com ansiedade, em depressão, um transtorno qualquer, nós estamos esfogueados. Não tem refrigério, não tem calma. Mas olha como ele diz, refrigera a minha alma. Espírito encarnado, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é alma? Perguntou Allan Kardec. É um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir com o corpo? Espírito. Então a alma aqui é o espírito encarnado. Desencarnado é a mesma coisa, é espírito. Só tem a questão encarnado e desencarnado. Seja encarnado ou desencarnado, na pacificação, obtendo a cura real, verdadeira, saudável. Permitir que o Cristo refrigere a alma, né, exige uma serenidade, um aquietamento, uma introspecção, exige um movimento para dentro, exige uma receptividade. Do contrário, não tem refrigério. Do contrário, nós ficamos apenas no agito, no burburinho, na movimentação, na exterioridade, no conflito. Não. Para que ele refrigere a alma, é necessário este processo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o trabalho de parceria conjugado, ele é fundamental. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Justiça, direção e rumo certas. Guiar pela vereda da justiça com adesão justa àquilo que é o propósito. A voz disse para João Batista, né? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O deserto é uma experiência necessária a todos os seres, porque o deserto representa aquele ponto de falta de, ou, melhor dizendo, cheio de possibilidades. O deserto anuncia o possível. Se nós encontrarmos um lote vazio, ele está dizendo que está cheio de possibilidade. O trabalhador competente, consciente, disposto, poderá preencher ali com muita coisa. O que não é trabalhador e é negligente, preenche com nada, só vê um lugar vazio, cheio de mato e de outras expressões. Então, esse movimento de aceitar a guiança da vida pela vereda da justiça, por ser justo, né, pela justeza, porque a justiça não é o que eu faço ao outro, justiça não é o que fazem comigo, a justiça é o ser justo diante da vida, expressando justeza, né, por amor de seu nome, no verdadeiro propósito diante da vida, assumir para si a responsabilidade da vida,
Então o Senhor diz, toda vez que fizer qualquer coisa por amor do meu nome, receberá tantas vezes mais. Então, a experiência, quando uma cena acontecer, nós vamos dizer, eu vou viver essa cena, mas o crivo é a lei divina. É por amor ao nome de Deus que eu vou acolher essa expressão. Quando Gesiel chega na casa do caminho, estropiado, abatido, a casa do caminho tinha 51 leitos, todos lotados. E chegaram 2 doentes, Gesiel e mais um outro. O administrador horizontal, Tiago, o menor, diz assim, está cheio, não tem mais jeito não. Vai ter que procurar outro lugar, irmão, aqui não dá, não cabe. O administrador sensível, operoso, consciente da necessidade de inclusão, Pedro, disse assim, vamos ver o que podemos fazer. Acolheu e achou um lugar ali. Achou. Porque ele entendeu que se a lei divina mandou o necessitado, ainda que a conjuntura técnica estava preenchida, é porque tinha oportunidade e possibilidade de. E ele acolheu. E acolheu 2, e dentre eles, um dos maiores que a terra já conheceu. Quando uma mensagem da vida chegar para nós, não olhemos a mensagem da vida pela nossa impossibilidade, mas olhemos a experiência da vida pela possibilidade que o Cristo nos oferece, por obediência às suas regras, seus comandos, e a gente conseguir vivenciar plenamente aquilo que foi proposto. É um momento. O nosso momento é esse. Nós temos olhado a vida com um olhar sempre fechado. Não dá, não posso, não consigo, não sei, não dou conta. Não. A porta do reino de Deus está aberta. A convidar a ovelha a atingir aquela porta, ultrapassar, entrar e sair. Mas é preciso aceitar essa direção, este rumo. E aí, nesse amor do meu nome, vem o mandamento. Tem o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma vez experimentado este desafio, que resume o passado, abre o olhar novo. A gente fala assim, o maior mandamento, a lei, basta. Não, não basta. A vida com Deus sempre tem um plus, sempre tem uma possibilidade. E aí Jesus abre um horizonte novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Primeiro ele manda, que vos ameis uns aos outros. Alguém olha, mas como é que é isso, né? Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Ressonância plena. Na mesma identidade, no mesmo padrão de fraternidade, de unidade, de totalidade, do colaboracionismo, saindo do hedonismo, saindo do egoísmo, fugindo das expressões inferiores, atingindo todo um coletivo. Qualquer coisa que acontece ao nosso irmão, nos fere. Qualquer coisa que nós fazemos, fere o nosso irmão. Se positivo, engrandece. Se negativo, prejudica. E ele continua dizendo, no seguinte, no versículo seguinte, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a senha para a guiança divina é a consciência que desperta, obedece à orientação saudável através da vivência do amor. Amor não pode ser palavra piegas. Nunca. Amor não pode ser palavra distorcida, de música popular, de música passional. Amor é experiência sensível de alma com alma. Amor é vivência real, de criatura para criatura, na expressão máxima da irradiação do amor, da vibração da luz. E nós confundimos amor com palavras de música popular. E aí perdemos o sentido.
perde-se a expressão de verdade, perde-se a expressão de grandeza. E aí ele vai dizer de um processo que é mais doloroso, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que atestado. Andar pelo vale da sombra da morte é a provação vivenciada nas baixadas do vale, que convida, né? É um convite a subir as culminâncias da montanha. A sombra da morte. Sombra da morte. Se isso é morte física, né? Não vamos pensar em morte física. Morte moral. Ainda que eu tivesse determinadas problemáticas, ou que eu vivesse sobre problemática de outros, ainda que eu estivesse constrangido pela escravidão, que eu estivesse constrangido pela adversidade, eu não temeria mal algum. Jamais. Sombra define aqueles elementos reflexos, impulsivos a serem iluminados, no campo psicológico, né? Esclarecidos, tornados conscientes. Morte define os componentes opositores da verdade da vida, né? A convidarem uma renovação imediata como ressurreição e vida. Ainda que eu andasse sobre isso, ou eu mesmo fazendo, ou sobre a tutela de alguém negativa, não temeria mal algum. Traduz confiança plena na quitação do débito e vitória do espírito sobre a fragilidade. Esse mesmo Gesiel, antes de chegar na casa do caminho, ele foi feito escravo, seu pai assassinado, a sua irmã deportada, e ele feito escravo, colocado nas galeras. E das galeras só se saía morto. Não saía de outro jeito. Caía na galera. E ele vai, e era um dos melhores remadores, decidido, dedicado, palavras elogiosas, incentivadoras aos colegas, palavras de respeito ao comandante. Adeu que, olha como é que a lei divina funciona, ele não temeu mal, porque ele conhecia esse salmo, ele não conhecia o evangelho, mas o Gesiel conhecia o salmo. Deu que o comandante do navio, Sérgio Paulo, adoeceu de uma doença grave, contagiosa, fulminante. Todos os amigos recuaram. Que ele morra sozinho, que é assim que fazem. Aí o comandante, pensando, precisava de ajudar o Sérgio Paulo de alguma maneira. Ele falou, vou mandar o Gesiel. Ele vai morrer mesmo aqui, então ele morre lá doente com ele. Olha como é que são os caminhos da lei. Aí o Gesiel vai, ama o Sérgio Paulo, dedica as melhores energias, as melhores forças, não reclama, não lamenta, aplica-lhe toda a dedicação. E a enfermidade bate em retirada do Sérgio Paulo. Mas a enfermidade que bate em retirada é igual pombo na praça. Faz assim, show! Aí ele vai e volta. E quando a enfermidade voltou, quem que ela pegou? O Gesiel. O cuidador fica doente. Entra em febre, tem delírios, e está naquela dificuldade, tem que matar esse moço, vai morrer. E aí, naquela época, o escravo jogava no mar, né? Mar Mediterrâneo. E aí, Sérgio Paulo faz um acordo e eles o lançam perto da praia. E ele chega até a praia, doente, ruim, sem nada. E a lei vai cuidando dele. E daí a pouco chegam 2 ladrões e ainda rouba o pouco que ele tinha, se é que tinha alguma coisa, todo molhado e sujo. E ele em tudo dá graças. Ele não tinha mandado Paulo escrever isso ainda não. Mas ele já sabia isso e ele dava graças a Deus. Porque foi ele que imputou ao Paulo escrever em tudo dá graças, né? Foi o guia espiritual do Paulo, né? Segundo Paulo Estevam. E aí, mãos caridosas o levam até a casa do caminho. O Tiago falou, aqui não entra não, porque está cheio. Não temos nem uma previsão de alta, só vai dar alta daqui a 3 semanas. Ele vai procurar outro, né? Mas o Pedro falou, não, vai ficar. E ficou. E daí a pouco ele está pregando, daí a pouco ele está amando. E aí vem Paulo e manda apedrejar até a morte. E ele conhece o Paulo, mais sensível no dia da morte, quando a irmã o reencontra e diz assim, é o meu noivo,
Ele tomou pedrada até... Estava morrendo, né, gente? E o noivo da irmã, cunhado, maravilhoso cunhado, é que era o responsável. Aí ele olhou para o cunhado e falou assim, ele é bom. Ah, meu Deus. Isso aqui é obedecer às regras do vale da sombra da morte. Ele é bom. Defendeu Moisés com todo vigor. Quando conheceu Cristo, ele amará plenamente, profundamente. Essa é não temer mal algum, mesmo que vivencie experiências extremamente dolorosas na vida. Porque a dor é bendita para o ser que sabe transformá-la em luz, que a acolhe e toma para si como vontade de Deus, a experimentar e facultar ao ser como a lapidação de qualquer processo, né, de qualquer produto, naquele sentido de revelar a grandeza. O Gesiel conhecia o Salmo e fez isso. Já era Estevão, né, já não era mais Gesiel. Confiança plena. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Está no item da feitiçaria, do poder oculto, dos talismãs. Não existe isso. Ninguém tem acesso à vida do outro para lhe fazer mal. O que a pessoa pode fazer é cobrar karma. Aí sim, cobrar karma. Mas fazer mal, não. Porque Deus não permite ninguém fazer mal ao outro. Então, se a pessoa agir negativamente contra alguém, ela simplesmente queimou o karma da pessoa. Ou, quando é um missionário que não está com karma, promoveu aquele missionário ao crescimento, que se sujeita à experiência sem nenhum débito, mas que cresce com a experiência, claro. Isso é fundamental, gente. Não tem medo de nada. Não tem que ter medo da vida. Não temeria mal algum, não precisa ter medo. Traduz confiança plena, a presença divina, constante, na fidelidade suprema, protegendo o infrator da lei e corrigindo o erro. Uma vez resgatado o débito, surge o retorno às expressões de liberdade e vida. Então, isso é fundamental. Em doutrina espírita nós aprendemos isso. Nós não vamos ser temerários, imprudentes e imperitos, e imprevidentes, de maneira nenhuma. Mas, dentro da previdência, dentro da prudência, dentro de todos os equilíbrios da vida, não precisamos temer mal algum, porque nenhum mal acontecerá se não houver uma justificativa kármica para ele. E se tiver, não adianta fugir. Não adianta querer fugir. É preciso encarar a experiência da vida, acolhê-la, dar a ela o vigor necessário, aceitar. Então, Gesiel deu um brado de aceitação de todas as dores. Nós não podemos dizer que era um espírito que tinha débito, porque a grandeza espiritual que ele revelava, não precisava ter débito com a experiência, mas pelo amor que ele tinha à mensagem que estava sendo veiculada, ele se sujeitava à violência de fora, mas isso não era mal, porque para ele convertia aquilo em luz, crescimento, em grandeza. A ação do outro para conosco nunca pode ser interpretada como má. Ela é sempre como uma oportunidade de crescimento. Se for de débito meu, resgate e renovação. Se não for de débito, for só uma expressão negativa, aquilo é a experiência necessária para crescer. Não sei se está dando a ideia, mas precisamos pensar nesse processo. A vara, representando a guia segura, normativa, regendo a conduta do filho ao reto caminho. Quando um lavrador coloca a canga em 2 bois e faz ali um processo de guiar aqueles bois, ele segue à frente com uma vara, a guia. E os bois, obedientes, treinados, irão para onde o guia for. Nós precisamos tornar esse boi, gente, obediente. O nosso guia está com a vara na nossa frente. E ele vira para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Ele vira para a direita, nós vamos para a direita. O boi não fala assim, está errado esse caminho. O boi não reclama, não. Está pesado. Entendeu? Ele segue. E ele vai e leva o que estiver arrastando, ara a terra e deixa um rastro positivo. Na obediência consciente e consistente. O boi faz aquilo instintivamente, ele é treinado. E nós precisamos fazer isso também instintivamente, porque o bem deve ser um instinto em nós, uma necessidade.
O cajado, então essa é a vara, né? E o cajado representando a expressão de segurança e poder, sustentando o equilíbrio da vida, o comando pessoal da própria vida, representando a esperança do filho no pai. Quando a esfinge interpelou o Édipo, ela diz a ele: decifra-me ou te devoro. Quem é que anda de 4 de manhã cedo? 2 pés à tarde. E à noite, ou de meio-dia à tarde, de 3. É para decifrar. E aí o cajado representa a maturidade. A criança de 4 engateando, o adulto andando. E a sabedoria do homem prudente não é uma muleta. O cajado representa a segurança. Aquele terceiro pé para a caminhada com a vida saudáveis. A decifração, para não ser devorado pelas experiências exteriores da vida e ganhar campo de vibração superior, consistência interna, né? Representando a esperança do filho no pai. Continua ele. Agora é um pedido, né? Ou, não é um pedido, um reconhecimento de um ato que é constante, da vida do pastor para o agente, para a ovelha. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que maravilha, olha que lindo. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, representando a fraternidade que devemos a todos, a confraternização e o amor para com o semelhante. Primeiro nós temos que amar o inimigo que está em nós. Se eu reconhecer que tem um inimigo em mim, eu preciso amar e não repudiar. Por isso que nós não transformamos moralmente, porque nós repudiamos os nossos negativos. Toda experiência de autoconhecimento, ela pede reconhecer a negatividade, amar para transformar. Porque tudo que eu repilo, tudo que eu combato, aumenta a força daquilo que foi combatido. Tudo que é amado, por adesão, incorporação, faz frente com o amor. A técnica mais bela, linda, plena de sabedoria é o amor. Ele não rivaliza com nada. Nenhuma guerra até hoje solucionou problema de alguém. Nenhuma. E o ser humano faz guerra desde o primeiro dia, desde o Caim e o Abel. Até hoje. Mas não quis comer da árvore do bem, a árvore da vida, a árvore do amor. Comeu da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, da disputa, da discórdia, do confronto. Então ele vai ter uma mesa na presença dos inimigos, para que a verdadeira nutrição, o verdadeiro diálogo se faça no coletivo, no amor. E aí vem o brado maior. Esse versículo Emmanuel comentou, das 1616 mensagens que Emmanuel comenta o Novo Testamento, 21 vezes ele comentou esse versículo. É o versículo que ele mais comenta. É o que mais devemos fazer. Um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo dedicado a este capítulo, esse versículo. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que, a fim de que, o sentido, que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então o Davi está entendendo, e representando todos nós, que a mesa está preparada, mas não para mim sozinho. Principalmente trazendo a todos. Já tinha proposta da fraternidade, do amor uns aos outros, agora com os inimigos, incluindo a todos. Não segregar ninguém, seja os internos, seja os externos. Os domésticos, os profissionais, quem seja, precisamos incluir. A unção da consagração, né? O óleo. O óleo representando, olha quanta coisa que o azeite da oliva proporcionava naquela ocasião e simbolicamente representa para nós. A iluminação é o mais imediato, quando se coloca na lamparina e tem a luz. A saúde, porque o azeite era trabalhado para um processo de saúde. O samaritano
ele deita azeite e vinho nas feridas do que caiu salteado pelos salteadores. O azeite como terapêutica, como bálsamo, como aquele ingrediente a nutrir a célula na recuperação da saúde. A nutrição, o azeite colocado como elemento culinário, na nutrição, a definirem a mente saudável diante da vida. Então, quando ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo, o centro coronário e o centro cerebral, operando a constante iluminação espiritual, a constante mente sã, corpo são, a constante nutrição, o amor é o grande alimento das almas, movimentando numa evolução consciente, que são investimentos da vida, investimento da ovelha na vida, com o pastor. Ele reconhece, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Essa questão do cálice. O Senhor Jesus chega no Getsêmani, pede aos discípulos que permaneçam em preces e vai além orar. E diz, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu defines. E ele fala isso 2 vezes. A mentalidade de base olha aquilo e diz, o Cristo pediu que ele não fosse morto, não fosse preso. Não era isso, não, nada disso. Esse não é o cálice do Cristo. O cálice que o Cristo deveria beber era o para que ele pudesse atingir a culminância da cruz e da ressurreição gloriosa, de entrada no reino divino plenamente, era necessário que irmãos dele sujassem as mãos. E o que ele pedia num ato de amor a Deus pelos irmãos era, Senhor, se for possível, que eu faça a minha redenção sem que estes machuquem, sem que estes firam. Mas não seja como eu quero, como tu, com a tua vontade. E aí no próprio livro Paulo Estevão, nós vamos ver Abigail e Ananias iniciando um sistema de fala que vigora até o dia de hoje. É o sistema dos filhos do Calvário. Jesus orou pelos filhos do Calvário. O cálice seria aqueles, todos nós, que optamos pelo Barrabás, que optamos por César, que optamos por Jerusalém, que optamos pela morte, que optamos pela matéria e não quisemos uma parceria saudável com a luz, com o amor, com a verdade, com a vida. Esses somos nós, os filhos do Calvário, que estamos até hoje exonerando a culpa de ter ferido o Senhor. Isso não é brincadeira, não. Quando Camilo Castelo Branco mostra isso no livro Memória do Suicida, é um drama profundo. Quando Longinos é chamado por Jesus a trabalhar no Brasil, Pedro II, não é? O Longinos é o centurião que chuchou-lhe a espada no peito para ver se já estava morto. E sai aquela salmoura. Imagina o Longinos, no mundo espiritual, o próprio Jesus chega para ele e fala assim, Longinos. Ele olha para ele e lembra, né? A mente está no passado, da cruz. Mas Jesus chama ele para o trabalho. Você está disposto? Sente o seu coração disposto a uma tarefa na pátria do Evangelho? Será uma tarefa difícil. Não serás reconhecido. Mas se fizerdes bem, será a sua última encarnação no planeta das sombras. A Terra que é o planeta da sombra, né? Da sombra, Vale da Sombra e da Morte. E aí o Longinos aceita, encarna e faz o trabalho. Até hoje não é reconhecido. Mas é reconhecido também. Pedro II, né? Maravilha. Então é essa a adesão. Mas vamos ver o cálice. Gente, olha que coisa maravilhosa o livro Os Mensageiros de André Luiz. Capítulo 1º, 2º, 3º e 4º. Os 3 primeiros capítulos, né? O cálice transborda, definindo a abundância de bênçãos do ser diante da vida. André Luiz escreve assim, identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia, depois que terminou aquela coisa de nosso lar. André, meu amigo,
você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Que maravilha é isso! Para todos nós. Aí ele escreve: não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio. Alegria e tédio ao mesmo tempo. Quanto à situação da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, na horizontalidade, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que um repositório de ensinamentos comuns. Enquanto o espírito do... Só voltando, né? Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Para o dia. Encher o cálice, transbordar o cálice de júbilo. Deixar as estradas inferiores dos caprichos de ontem e preencher plenamente do Evangelho do Cristo, operado pela ovelha na prática do dia a dia.
Certamente, continua o Salmo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Certamente. Com certeza. Absolutamente. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Diz as últimas frases de Jesus no livro de Mateus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está em João. Porém ele disse, está no Êxodo 33, 19, isso aqui, é Velho Testamento, né? Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Essa é a expressão. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição. Vocação e eleição. Porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa com Abraão, num convite, eleito e convocado. A vocação de Abraão surgia. E nós vamos concluir com a vocação e eleição de todos. Carta de Pedro, segunda carta, primeiro capítulo, 10 e 11. Esses elementos da vida, que o Salmo abre o horizonte, que o Evangelho preenche a alma e que a doutrina espírita, como a chave, faz a compreensão daquela porta, a abertura daquela porta, e entrada e saída, com fluxo leve, saudável, tranquilo. Sem a revelação nós não conseguiremos acessar o enigma que é o Evangelho, o enigma que é a Bíblia. Nós não conseguiremos, porque ela é um enigma. Palavras lançadas ao mistério, justamente para o tempo adequado em serem reveladas, ensinadas. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora de aderir plenamente, conscientemente, à convocação do pastor, à guiança desse pastor imorredouro, e de prosseguirmos com sinceridade, com equilíbrio, com plenitude de alma para o reino de Deus, para o evangelho sublime da revelação e, mais do que isso, da redenção. Nosso tempo lá vai chegando ligeiro, né? E nós precisamos agradecer a generosidade de vocês, o carinho, o convite, esses momentos, né, de 2 dias de encontro fraternal, de profunda adesão espiritual, de profunda emotividade superior. Agradecer e desejar paz, êxito, alegria, felicidade nas empreitadas da vida, reconhecendo que a adversidade é presença de Deus em nosso favor. É presença de Deus em nosso favor. Atende-nos com as dificuldades, para que é o espinho na carne, para que a gente não se deleite com as delícias da vida e esqueça o trabalho a ser feito. Então, que nós possamos permanecer firmes de onde nós estivermos, vinculados uns aos outros, coração para coração. Muita paz. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela oportunidade, Maria Helena. Que Deus abençoe todos vocês. Eurísio Bassanufo continue guiando, conduzindo as atividades que são levadas a efeito, né? Com toda essa pujança, com todo esse valor. Muita paz a todos e muito obrigado. Deus abençoe. Eu, em nome de toda a nossa casa e todos esses amigos, agradeço profundamente ao nosso querido Afonso, deixando o eterno convite, né, de estar sempre conosco. Temos certeza que trabalhamos aqui e na espiritualidade, estudando juntos, fazendo parte de uma mesma equipe. Agradecemos profundamente você ter deixado seus compromissos, sua família em Belo Horizonte, vindo até aqui, mesmo nas dificuldades físicas, mas você não pode imaginar o momento de alegria
e de paz que proporcionou a todos nós. Que Jesus o abençoe sempre, abençoe a cada um de nós aqui presentes e que continuemos com essa lição pulsando em nossos corações, fazendo aquilo que temos que fazer, porque o Evangelho nos ensina que quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz todo o resto. Muito obrigada a todos, que Jesus nos acompanhe, que acompanhe o nosso amigo pelos nossos céus brasileiros até a sua casa. Obrigada a todos, está encerrada a nossa reunião. Nós não teremos tempo para perguntas, porque o nosso amigo deverá retornar daqui a pouco. Então, deixamos as perguntas guardadas para uma próxima, bem próxima oportunidade. Muito obrigada, está encerrada a nossa reunião.